Olá! A nossa lista complementar de capacitores agora se refere à questão de número 7 da PUC de Campinas, que diz o seguinte: o circuito a seguir representa uma bateria de 12 volts e três capacitores de capacitâncias C1 igual a 40 microfarads e C2 igual a C3 de 20 microfarads cada um. A carga elétrica armazenada no capacitor de 40 microfarads, que é o capacitor C1, e a diferença de potencial nos terminais de um dos capacitores de 20 microfarads são, respectivamente. Então vamos à primeira pergunta. Se nós chamarmos aqui no desenho esse pontinho à esquerda de ponto A, aqui à esquerda se mantém o mesmo potencial elétrico A e aqui embaixo também se mantém o mesmo nível energético, potencial A negativo devido à placa da esquerda que nós temos. À direita, a placa de maior potencial, positiva, nós chamaremos de potencial B. B, B e B, nos configurando que entre os extremos A e B, a nossa diferença de potencial é de 12 volts. E lá na primeira pergunta, qual vai ser a carga armazenada no capacitor de 40 microfarads? E a carga armazenada no capacitor 1 é a capacitância do capacitor 1 multiplicado pela diferença de potencial nos seus extremos, que é exatamente a diferença de potencial entre os extremos A e B. O nosso capacitor C1 é de 40 microfarads. A diferença de potencial entre A e B é a mesma do gerador de 12 volts lá em cima, porque em paralelo a tensão permanece a mesma. A carga armazenada pelo capacitor C1 será de 40 vezes 12, 480 microcoulombs de carga. Como é que nós vamos escrever? 480 vezes 10 elevado a menos 6, ou seja, em notação científica, 4,8 vezes 10 a menos 4 coulombs. Por enquanto, as alternativas possíveis são A e B. Então, agora estamos em dúvida. E para nós tirarmos essa dúvida, a segunda pergunta pede a diferença de potencial nos terminais de cada um dos capacitores de 20. Como eles são idênticos, ou seja, eles possuem a mesma capacitância, a diferença de potencial de 12 volts entre os extremos do segundo fio, ou seja, entre A e B, no capacitor equivalente C23, ela fará uma partilha da tensão total, ou seja, metade da tensão dos 12 volts vai para o capacitor C2, a outra metade, 6 volts, irá para o capacitor C3. Por quê? Porque numa associação em série de capacitores, a diferença de potencial se divide de acordo com a capacitância de cada capacitor. Como eles são idênticos, a diferença de potencial vai se dividir em partes iguais, nos dando então como alternativa certa a primeira, a letra A. Espero que tenham compreendido a nossa resolução. Qualquer dúvida, qualquer questionamento, fiquem bem à vontade. Estamos sempre disponíveis no grupo fechado no Facebook chamado Física 2. Peça para nos adicionar nesse grupo fechado do Face e nós teremos o maior prazer em auxiliar cada um de vocês. Um grande abraço do professor Samuel e até a próxima!